Abram suas Bíblias. O texto é de Marcos. Eu leio o capítulo de número 8 e versículos, eu vou ler do 31 em diante, com ênfase no versículo 34. Quando chegar no versículo 34, para permanecer aqui no telão, tá bom? Marcos, capítulo de número 8, versículos 31, 32, 33 e 34. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus começou a lhe ensinar o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Olha isso aqui. Ele está falando sobre rejeição. Ele fala aqui. E fosse rejeitado pelos líderes do povo. Também fosse rejeitado pelos principais da sinagoga. E pelos experts da lei. Isso é muito interessante porque essa turma que ele colocou aqui, tudo era para promover ele. Porque o Antigo Testamento é sinalizando para Cristo. Mas ele está falando sobre um grau de relacionamento de aversão. Ele está falando que essa turma, que conhecia muito dos escritos sagrados, em nenhum momento se preocupou para ser amigo dele, íntimo dele. O relacionamento dele é um relacionamento de aversão. Enquanto falava abertamente, aí o 32, enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou e olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva divina. Aí vem o versículo que eu quero trabalhar contigo. Depois chamou a multidão e também os seus discípulos e disse: se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome-se a sua cruz e siga-me. Podeis assentar. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele disse isso para os discípulos e disse isso para uma boa parte da multidão que estava ali. Todo mundo sabe que Jesus caminhava nas cidades, nas aldeias, e o convite dele era esse: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essas são últimas palavras de Jesus, mas no início do seu ministério ele falava o mesmo assunto, o mesmo tema. Ele falava para a multidão e ele falava para os discípulos. É impressionante como Jesus dedicava seu maior tempo para os seus discípulos que o seguiam. Lembrando que a palavra discípulo hoje pode ser muito bem explicado porque os cadernos dos nossos filhos está lá, disciplina. E a palavra disciplina vem da raiz da palavra discípulo. É aquele que aprende determinadas matérias. O discípulo é aquele que aprende. Uma vez eu citei aqui na igreja de um pastor nordestino, que ele chegou numa mercearia. Eu acho que alguns que estavam no culto aqui lembram disso, né? Ele ia lá e pregava o evangelho, olhando, vamos dizer, para a natureza. Nossa, hoje está fazendo sol, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu louvo ao Senhor por esse sol. O cara também louvava a Deus. Eu louvo também, louvado seja Deus por esse sol. Por essa chuva que foi semana passada. Louvado seja Deus pela chuva. Mas no dia que ele chegou de terno, o Maurício Santana falou que hoje eu estou crente, porque eu estou de terno. Mas lá no Nordeste, o cara chegou de terno e gravata, ele gerou uma aversão. Ué, você é pastor? O cara da mercearia, ele falou, sou pastor. Já mudou o semblante dele, mudou completamente o semblante dele. A partir desse dia, ele já não começou a tratar bem. Um belo dia, o pastor chegou lá, puxando o assunto religioso ainda, ele disse: você é devoto de Santo Antônio, uma imagem de Santo Antônio bem na mercearia? Sou devoto de Santo Antônio. Você sabia que tem diferença entre devoto e ser discípulo? Ah, não sabia não. Eu vou te explicar. Você pode sim ser só devoto, ou você pode ser um grau maior, você pode ser discípulo. O devoto de Santo Antônio canta as cantigas de Santo Antônio, faz a oração de Santo Antônio,
ele tem o terço de Santo Antônio e conhece até a vida de Santo Antônio. O discípulo de Santo Antônio é diferente. O discípulo de Santo Antônio faz o que Santo Antônio faz. As mesmas coisas. E eu garanto para você que Santo Antônio, se ele tivesse uma mercearia dessa, se alguém precisasse de um pão e não tivesse dinheiro, ele dava o pão para a pessoa. Ele falou assim: então eu já posso dizer que eu sou só devoto. Eu não sou discípulo, não. Ah, é? É, porque aqui eu vivo disso, né? Se eu ficar dando as coisas... Não, mas eu estou falando para o senhor, porque o discípulo de Santo Antônio, eu garanto para o senhor, Santo Antônio era um homem bondoso. Ele não aguentava ver pessoa morrendo de fome. Se a pessoa chegasse aqui e precisasse de uma lata de leite e não tivesse dinheiro, seguramente que Santo Antônio dava o leite. Mas se for só devoto, aí você continua só com a cantiga de Santo Antônio. Ser discípulo é diferente, o pastor falou para ele. Entrou dentro do carro o pastor e quando estava saindo, o Espírito Santo perguntou para o pastor assim: e você? É devoto ou discípulo? Você canta a cantiga ou você quer imitar a Cristo? Você quer conhecer a Jesus ou você quer imitar a Cristo? Como é que é? A multidão é assim. Jesus nunca dedicou tempo para a multidão. Estou dizendo para você. Sempre deu muita atenção e não teve aversão à multidão. Mas Jesus nunca dedicou tempo para a multidão. Na realidade, Jesus nem precisava nem da multidão, nem dos discípulos para fazer a missão. A missão de Jesus, a opção dele convidar os seus discípulos foi uma opção pessoal, gastando o seu tempo com 12 discípulos. Mas a ênfase em todo o tempo, Jesus tinha multidão do lado e discípulo, que ele gastava tempo com a multidão, com os discípulos e não com a multidão. O maior tempo ele dedicou aos seus discípulos, não à multidão. Por quê? Por causa dessas três coisas aqui. A multidão é instável. Vocês acabaram de ver que Neymar chegou no Santos, né? Quase não tem santista nessa igreja. Irmão Dalvo, não tem santista nessa igreja. Porque os santistas são da década de 50, torcedor lá nessa década de 50, 60. Da década de 80 para cá não existe um santista no mundo. De lá para cá. Eu tenho absoluta certeza que enquanto eu prego aqui, não tem nenhum santista aqui contrariado comigo. Não existe mesmo. Não tem mesmo. Mas agora o Neymar chegou, certo? Aí Neymar chegou lá no estádio, as pessoas estão gritando. Neymar colocou a faixinha de Jesus. Eu não sei se você viu a nova faixinha de Jesus. O meu filho falou assim: papai, a camisa do Neymar é bonita. Eu falei: se você vier com graça, eu vou te bater. Não deixo de jeito nenhum. Não, assim, ele está todo entusiasmado. Que dia que o Neymar... Ontem ele perguntou para mim: papai, que dia que o Neymar... É hoje que o Neymar joga? Neymar está lá, entrou no Santos, todo mundo está gritando, não está? É um herói. Eu garanto para você, pode gravar. É ali que está gravando? Daqui a 2 meses estão chegando Neymar. A multidão é assim. Do mesmo tempo que venera, daqui a pouco está velho, mercenário, dinheiro, só quer dinheiro. Eu sei onde é que esse Neymar está indo. Ele está indo para o baile funk. Está indo para o baile funk. Ali é mulherzada, não é homem, menino. Neymar nem menino. Menino da vila. Você vai ver. Foi assim que fizeram com Jesus, porque multidão é assim. Domingo de Ramos, meu herói. Né? Domingo de Ramos. Sexta-feira da Paixão. Ué, assim,
bem rapidamente, chegou sendo apresentado como um rei. A mesma multidão gritando, a mesma coisa, é muito volúvel. A multidão é muito volúvel, é muito instável a multidão. Jesus não vai investir em pessoas instáveis. Jesus também não investe em pessoa que não tem pessoalidade. Nome, CPF, olhando no olho, sendo sincero, sincera. O discípulo é isso. Jesus não vai investir o seu precioso tempo nisso. Em pessoas que não conhecem, não têm intimidade. A multidão quer show, é o espetáculo. É ao mesmo tempo que grita para ter, vamos dizer, para colocar, endeusar um homem, senta para vaiar. Senta para vaiar. Do mesmo jeito que aplaude, do mesmo jeito que entra em campo e aplaude, jogadorzão, jogador bom, é do mesmo jeito. Ela vai, a multidão quer assistir, a multidão quer um ídolo, a multidão quer um nome forte, é isso que quer. Jesus dedicou o seu tempo. Se puder aumentar aqui o som, eu não sei quem está, mas eu não estou conseguindo me ouvir aqui. Peraí. A multidão, pronto, agora ficou bom. A multidão, ela quer isso. Mas os discípulos, Jesus, ele veio para uma outra perspectiva. Os discípulos permanecem. Agora ficou bom. Porque ele dedicou os discípulos, porque os discípulos permanecem. Pedro ouviu: arreda-te de ti, Satanás, e não foi embora. Pedro disse: só tu tens palavra de vida eterna. Nós temos aqui claramente um grau de palavra muito dura, que a nossa geração não aguenta mais palavras duras, que liberta, não aguenta. Não aguenta. Porque esse tipo de palavras duras, eu já recebi muito palavra dura. Esses dias eu falei para a Andressa, eu preguei uma vez no púlpito e eu andei no púlpito. Eu andei para cá. Eu tive um pastor muito duro. Fui lá para o canto. Quando eu terminei o sermão, olha o feedback, Ricardo. Que terminou o culto. O pastor da igreja, o meu pastor, falou para mim assim: hoje só você apareceu, né? A palavra não apareceu. Você ficou andando no púlpito assim, mostrando para o povo que você que tem que aparecer. Eu garanto para você, se você recebesse uma palavra dessa, você diria: que pastor aloprado é esse? Esse cara falar um trem desse, eu não vou voltar aqui mais nunca, que bicho doido. A gente recebia, né, Juliano, palavras muito duras. Arreda de ti, Satanás. Você ficaria numa igreja dessa com um pastor chamado Jesus? Por que Pedro recebe uma palavra dura dessa e permanece? E por que líderes religiosos têm aversão a Jesus? E por que a multidão fica com Jesus somente quando ele é ídolo? É isso que eu quero refletir. Sobre as perspectiva de negar a você mesmo. As últimas palavras de Jesus, em um julgamento preciso, retratam uma realidade também que liga a Neymar. Porque pensa bem, Jesus dizendo para um povo que cita o seu nome, dizendo, manipulando o poder, em teu nome, manipulação de poder. Usei o seu nome, fiz mágica. Usei o seu nome e expulsei demônio. Usei o seu nome e curei enfermos. Usei o seu nome. Descobri que o seu nome tem poder. E toda hora estava na minha boca. Eu dizia: saia em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. E acontecia. Jesus disse: apartai de mim, porque eu não te conheço. Você me conhece, mas eu não te conheço. Eu pergunto para você: tem alguém aqui que não conhece Neymar? Todo mundo aqui conhece Neymar.
Agora eu pergunto, Neymar conhece algum de vocês? Neymar pode dizer para todo mundo aqui, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque você nunca jogou com o menino Ney. É um grupo de relacionamento de que ou entra em campo para negar a si mesmo, tomar a cruz, ou não é conhecido. Jesus diz, tem pessoas que de fato me conhecem, mas eu posso dizer para você de que eu não te conheço. Russell Shedd diz que esse texto aqui é para oração. Russell Shedd diz aqui, nesse texto, de que Jesus está dizendo bem assim, você manipulava o meu nome, mas eu nunca tive intimidade com você, você não orava. Então você manipulava o meu nome, mas eu não te conheço. Não te conheço. Existem níveis de relacionamento. E eu gostaria que você refletisse sobre esses níveis. O primeiro nível é o superficial. É o vizinho da frente da minha casa, o seu Alberto. Eu estava descendo hoje e ele estava saindo com a bicicleta. Eu falei para ele, seu Alberto, vai fazer exercício? Ele fala, sim, estou indo lá. E você está indo para a igreja? Eu falei, estou. Nunca comi com ele, nunca falei com ele, mas toda vez a gente se cumprimenta. Tem uma vizinha lá de baixo que tem 5 cachorros. O cachorro dela já mijou na minha porta, já mijou na casa do seu Alberto. Ela fala assim, os seus meninos é uma gracinha, mas eu não sei nem o nome dela. Relacionamentos superficiais é um relacionamento de multidão. É um relacionamento de multidão. E nós estamos gerando relacionamento que são relacionamentos superficiais. Vem um segundo nível de relacionamento. O segundo nível de relacionamento chama funcional ou pragmático. Sabe qual que é esse? São relacionamentos que geram. É aquele que trabalha junto. Eu trabalhei com uma pessoa, Danilo. Eu trabalhei com uma pessoa que nós criamos uma amizade muito grande, mas muito grande. Mas depois que eu saí daquele trabalho, acabou completamente a amizade. Pensa você no colega da quinta série. O Rafael, quinta série, Rafael. O Kaique aqui, ó. Eu acho que o Kaique tinha muito amigo de quinta série. Imagina aquele amigo, Kaique, lá do Jardim Guanabara, aquele cara que te chamava, Kaique, bora jogar. Cadê ele hoje? Relacionamentos pragmáticos. Relacionamentos só porque está fazendo algum trabalho ali. Existe um outro nível de relacionamento chamado relacionamento familiar, que a gente começa a compreender mais que há uma regularidade, mas está ali por vínculos somente familiar. Somente familiar. Eu vou repetir isso. Existem relacionamentos que os vínculos só são familiares. Você vai entender daqui a pouco porque eu repeti isso. E existe um outro relacionamento que nós desfrutamos de confiança. Nós falamos, nós comentamos, nós queremos ficar próximos de que é um relacionamento de intimidade. Olha só. É possível você ter um casamento familiar e ser superficial? É possível. Pense bem. É possível você ter um relacionamento familiar que é somente funcional? Só porque você é pai que tem que dar comida para o menino, que é seu filho, ou você é esposo porque você tem o dever de, como esposo, ser pragmático? É possível também com Deus. Nós dizemos que Deus é pai, mas ele ser somente pragmático. Pastor, eu creio em Jesus, na morte da cruz, mas eu venho para a igreja para receber bênção, para eu ser perdoado, para eu receber uma cura. Relacionamento tão superficial que nós aproximamos de Jesus, é como se olhássemos só Jesus e disséssemos o nome dele. Jesus chama para um relacionamento ainda maior. Jesus chama para um relacionamento de intimidade.
ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor, saber que o Senhor está conosco. Eu vou dizer uma frase aqui de David Livini. Ele fala: sem Cristo, nenhum passo. Com Ele, eu vou para qualquer lugar. E eu vou dizer o que eu entendo sobre levar a sua cruz e siga-me no contexto de relacionamento. A primeira é porque nós precisamos voltar a ter contemplação. Irmão, sabe o que é contemplação? É você ficar admirado. É você admirar. Contemplação é os olhos em movimentos e você ficar maravilhado com os seus olhos. E tem gente que está com déficit de atenção espiritual. Déficit de atenção, eu estou dizendo aqui, em um contexto de não prestar atenção em Deus. Os nossos olhos, nós estamos criando relacionamentos com muitas coisas. E com o seu Deus, você deixou o seu relacionamento ser superficial. Os religiosos criou uma aversão com Deus, porque eles olhavam Jesus sem contemplação, sem admiração. Eles não olhavam Jesus maravilhado, eles não olhavam Jesus de uma perspectiva de carinho, eles olhavam Jesus de modo que tinha outras prioridades. Existe um outro tipo de geração chamada atenção seletiva. É quando nós não estamos com déficit de atenção, mas quando a gente coloca o nosso olhar e começa a admirar agora coisas que é o oposto daquilo que Deus nos colocou para fazer. E nós começamos a admirar isso. Os nossos olhos, como os nossos pais, admiraram o fruto do conhecimento do bem e do mal. O oposto do que Deus colocou. Mas eles admiraram, aquilo lá ficou muito bom, aquele fruto. O olhar que interessa, a atenção que interessa, não tem mais. E Deus já não interessa. A multidão faz isso, os religiosos faziam isso. A multidão não via Jesus sob as perspectivas de intimidade. Os religiosos não viam Jesus maravilhado. Eles viam Jesus na perspectiva de um vídeo de 1 minuto e meio, de uma oração de 2 minutos, de um louvor de 5 minutos. Eu vou dizer, é bem superficial. Se você pensa que a sua espiritualidade, e eu falo isso em amor, você vai ser alimentado espiritualmente em um relacionamento com Deus superficial, a gente vai perdendo a prioridade, ao invés de nós olharmos para aquilo que de fato interessa. Você acha que se Jesus quisesse um relacionamento superficial, ele diria para Pedro, ele diria para os discípulos, ele diria para a multidão: pegue a sua cruz. Essa não é mensagem boa, essa não é mensagem maravilhosa, essa é uma mensagem dura que liberta. Pegue a sua cruz, siga-me. Isso está dizendo sobre um grau de aproximação e de intimidade. Não é 1 minuto e meio. Não é 1 minuto e meio. Eu fico pensando, irmãos, se esse período que você está aqui é suficiente para você conhecer a Deus. Agora tem pessoas que rejeitam esse momento. Eu fico pensando, se você não gostaria hoje de aproximar mais do Senhor. O segundo ponto é isso, é contemplar com os olhos e ter uma postura de aproximação de Deus. Porque é nós que recuamos no relacionamento. Nós deixamos para trás. Eu vou aproximar daquilo que me encanta. Eu vou aproximar daquilo que me deixa maravilhado. Eu vou aproximar daquilo que eu estou próximo. Não é fechar a porta e deixar Jesus lá fora. Que tipo de relacionamento é esse? Que Jesus está batendo na porta e nós
estamos ouvindo e pensando se vamos abrir ou não. Que relacionamento é esse? Que nós estamos dizendo para Jesus que Ele está distante, que Ele está longe, que Ele não está próximo. Depois da contemplação e aproximação, quando nós aproximamos de Jesus, vem uma coisa interna lá dentro de você. Eu vou dizer, quando você perde isso, você começou a apostatar. Sabe o que é? Reverência a Deus. Olha isso aqui. Se isso aqui custasse R$1 milhão, eu pegaria com todo cuidado isso aqui. Você sabe disso. Isso aqui, ó, vale 10 milhões. Isso vale muito. Eu pegaria com todo cuidado. Reverência é isso. É quando nós aproximamos de Deus e sabemos de que Ele vale muito. Vale muito para mim. Quando nós começamos a ter um relacionamento com Deus de modo banal, superficial, familiar, porque Deus é Pai, tão simplesmente porque Ele é o nosso Pai, e aí a gente nós perdemos a reverência. A reverência aqui é o conteúdo maravilhoso, a relação que eu tenho medo de se quebrar. Você não tem medo de você quebrar a relação com Deus? Eu não liguei esse som aqui para tocar uma música. Eu não liguei esse som aqui para pregar. Eu liguei esse som aqui hoje. Todos esses instrumentos, essas luzes aqui. E você entrou aqui para que você tivesse um encontro. E que esse encontro seja reverente diante de Deus. Que você saiba o valor de um encontro com Deus. Que você saiba o valor de que quando Deus está num ambiente é maravilhoso. Deus está num ambiente é maravilhoso. Ele está no meio de nós. Curve a sua cabeça. Não é um vaso, nem grande, nem fino e nem caro. É um Deus eterno. É um Deus que se interessa por mim e por você. É um Deus que a gente se aproxima com reverência. É um Deus caro, porque é um Deus que entregou o seu Filho por mim. E que Ele não quer ter um relacionamento superficial. Ele não quer ter um relacionamento com você funcional. Ele não quer ter um relacionamento meramente familiar. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. 4, olhe para mim. Cada vez que você chega com reverência diante de Deus, mais Deus se revela para você. Rafael, você quer conhecer Deus? Você quer conhecer Deus profundo? Só aproximar de Deus. Os religiosos conheciam da lei de Deus, mas não sabiam nada de Deus. Eles memorizavam a Torá, conheciam o Velho Testamento, mas virou avesso a Deus, não sentia prazer nenhum em estar com Deus, não sentia prazer nenhum. O amor a Deus é quando nós aproximamos com temor diante de Deus. E quando nós aproximamos com temor diante de Deus, vem o conhecimento de Deus. Eu me lembro muito bem, a Andressa não está aqui, mas a primeira vez que eu conheci a Andressa e que saí com ela, nós ficamos mais de 4, 5 horas conversando, batendo papo, certo? Liguei para ela, Luciana, ficamos o assunto
2h da manhã. Vamos desligar? Desliga você. Tá bom, vou desligar agora. Aí eu desliguei. Você tá aí? Tô aí. Assim, ó, o assunto, ó. No outro dia, já acorda querendo falar. O estado de apaixonamento é isso. O estado de intimidade é isso. É quando você começa a conhecer uma pessoa e você quer conhecer mais. E você quer conhecer mais. E você quer saber demais porque você quer aproximar. Fome pelo conhecimento de Deus. Fome de Deus. Prazer na revelação de Deus. Prazer pelo mover de Deus. É Deus movendo dentro de nós. E nós mudando o nosso ser. Quinto, autocrítica. Toda pessoa, eu digo esse ponto, porque esse ponto é importante. Os religiosos não tinham autocrítica. A multidão não tinha autocrítica. Somente os discípulos tinham autocrítica. Uma análise. Qual nível de amizade, de intimidade eu tenho com Jesus? Essa preocupação. Eu quero ter um nível de intimidade, eu quero ter um nível de maturidade, eu quero ter um nível de crescimento, de conhecimento de Deus, eu quero conhecer mais. E o sexto, eu termino, é o comprometimento. Pedro, olhando nos olhos, de verdade, olha isso aqui. Enquanto falava abertamente, Pedro o chamou de lado, o repreendeu. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e disse a Pedro: afaste de mim, Satanás. Irmão, um homem desse continuou com um compromisso. Muito duro. O nível de compromisso foi o mesmo que ouviu: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Para que você quer intimidade? Diga para essa pessoa que está do seu lado aí: a intimidade de Deus é para restaurar a sua vida e fortalecer essa identidade de como filho de Deus. Esse encontro, diga para essa pessoa, esse encontro é para você sair mais amado, porque Deus quer em um nível de intimidade para que você saia mais amado, para que você saia se sentindo filha e filho de Deus. Fala para a mesma pessoa que você falou a primeira coisa. Diga assim: essa intimidade que Deus está pedindo é para você se relacionar melhor com os outros. Porque quando você se relaciona mais com Jesus, você vai começar a se relacionar melhor com os outros. E terceiro, pode ficar em pé, irmãos.